Eu sou Renata Maranhão, engenheira florestal, com mestrado em Ciências Florestais e sou servidora da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, onde eu atuo na Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, onde envolve fortalecimento dos comitês de bacias, cobrança pelo uso da água, capacitação, educação, apoio aos órgãos gestores e a cobrança pelo uso da água. E eu estive 15 anos no Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ela tem como objetivo e como missão contribuir com a segurança hídrica, né, e com o desenvolvimento sustentável. E para isso ela atua em diversos eixos, né? A educação, ela entra de forma transversal, mas sobretudo no fortalecimento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, porque a Política Nacional de Recursos Hídricos é uma política que ela nasce numa perspectiva descentralizada, participativa, e para a gente assegurar, né, uma organicidade entre esses diversos atores, a gente precisa de entes fortalecidos. E com isso a gente está falando dos comitês de bacias hidrográficas, que eles são integrados por usuários, sociedade civil e governo. Então a gente precisa diminuir a simetria na tomada de decisão, né, dessas instâncias para que elas tenham a capacidade de implementar essa política de forma descentralizada e, sobretudo, a partir da escuta dos diversos atores do território da bacia hidrográfica. Então aqui é um exemplo que envolve, né, que a educação ambiental pode chegar como instrumento, como estratégia para o fortalecimento dessa participação e para a qualificação dessa participação, além dessa aproximação entre as políticas públicas e as reais demandas da sociedade. Então aqui eu citei um exemplo de um dos entes que a educação ambiental e a capacitação chega como instrumento fundamental para o seu fortalecimento. E quando a gente fala de estados, dos conselhos de recursos hídricos, o Conselho Nacional, os conselhos estaduais, que são os outros entes desse sistema, e a própria Agência Nacional de Águas, a gente está falando também de pessoas que são responsáveis por a implementação dessa política, né, que tem essa atribuição relacionada à segurança hídrica, fazer com que a água seja um direito. Então a gente está falando de temas que são componentes intrínsecos à transição de sociedades sustentáveis, que já é a atribuição da Política Nacional de Educação Ambiental. Então são duas políticas irmãs, né? Então a gente está falando da educação ambiental dentro da gestão, e aqui a gente está falando de um sistema que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então a educação ambiental hoje dentro da ANA, ela se encontra como uma atribuição dos comitês de bacias, eles têm essa atribuição de desenvolver atividade de educação ambiental, e também dentro dos planos de recursos hídricos, que é o nosso guia, a nossa bússola, o nosso pacto para a implementação da política. A gente tem o plano nacional e também tem os planos das bacias, e dentro desses planos a gente também tem estratégias. E com isso, né, visando fortalecer esses diversos instrumentos, a gente tem uma coordenação de capacitação que incorpora também as ações de educação ambiental, que é responsável por olhar por essas diversas funções e fazer com que ela se implemente. E em 2020, a ANA, ela incorporou a atribuição de estabelecer normas de referência para a área de saneamento, e dentro de algumas normas, como a de resíduos sólidos e a de drenagem, a gente já encontra iniciativas na área de educação ambiental, né? Porque quando a gente fala da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é uma das únicas políticas que traz a educação ambiental como instrumento, até porque ela parte de uma premissa de uma mudança cultural, e isso só é possível com ações educativas. Então a gente também começa a atuar e trazer essa necessidade de amadurecermos qual é essa educação ambiental necessária para atuar na área de resíduos sólidos, na drenagem e no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos como um todo. Quando a gente fala da educação ambiental no âmbito de uma política, é necessário evidenciarmos qual que é o ganho e de que forma a educação ambiental fortalece os seus respectivos instrumentos. E quando a gente fala da educação ambiental na gestão de recursos hídricos, é importante identificarmos de que forma que a educação ambiental se insere e ajuda na estruturação e na implementação dos planos de recursos hídricos, na cobrança pelo uso da água, na questão da outorga, do enquadramento e na interação entre todos esses instrumentos, né? Então, hoje a gente tem amadurecido enquanto sistema
e qualificando a educação ambiental que merece, né, que dá conta dos desafios postos pela Política Nacional de Recursos Hídricos. No contexto dos planos de recursos hídricos, que eu acho que é onde ela se amplia, se estrutura cada vez mais, ela se desdobra em planos e programas de recursos hídricos, de educação ambiental, nas bacias, né? Então hoje a gente tem diversos comitês com seus planos e programas de educação ambiental, voltado para dar o suporte, né, na implementação dos instrumentos da política. Quando a gente vai tratar, por exemplo, do enquadramento, que é um instrumento que avançou pouco nos últimos anos, né, sobretudo pelos seus desafios, né, ele envolve uso e ocupação do solo, ele envolve aspectos econômicos, ele influencia na outorga, então ele é um instrumento complexo. Então a educação ambiental, e ele precisa ser construído com a sociedade, com os diversos atores. Então a educação ambiental, ela pode surgir contribuindo com essa mobilização, com essa participação, com esse diálogo e na construção, né, da identificação do rio que temos, o rio que queremos e o rio que podemos ter. Então acho que a educação ambiental, ela traz aspectos tanto na metodologia, trazendo metodologias de escuta, metodologias de participação, trazendo outros atores, né, para essa tomada de decisão e para somar as discussões dos comitês de bacia. Ela traz também, além desses aspectos metodológicos, um suporte a ações de negociação, de mobilização. A gente tem a gestão de recursos hídricos se deparando cada vez mais com situações de conflitos, de escassez pelo uso da água, e trabalhar com conflitos, também trabalhar com consensos, são estratégias que demandam, né, expertise e conhecimentos específicos que a educação ambiental pode ajudar nesse diálogo e nessa construção. Então, citei alguns exemplos aqui relacionados aos planos de recursos hídricos, e esse plano, por ser o nosso documento, o nosso pacto, ele, consequentemente, vai fortalecendo os outros instrumentos, tendo sempre essa premissa dessa construção coletiva, desse debate, para que o plano se implemente e contribua com o seu maior propósito, que é, né, a disponibilidade hídrica para todos e para todas. A gente iniciou ainda na época do Ministério do Meio Ambiente, juntamente com a ANA, os encontros formativos de educação ambiental voltados para a gestão de recursos hídricos. E esses encontros foram um momento, primeiro foi identificado que existem iniciativas, e a gente começou a identificar que iniciativas são essas, quais premissas elas apresentam, e a partir disso a gente foi amadurecendo algumas diretrizes, que culminou na Resolução 98 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que detalha um pouco mais né, qual é essa educação ambiental, e também ela direciona a necessidade da gente se ancorar aos princípios e às premissas da Política Nacional de Educação Ambiental, que por si só, né, já traz o nosso guia e o nosso horizonte. Só que essa Resolução 98, ela já avança um pouco mais, trazendo para as especificidades da Política Nacional de Recursos Hídricos. E a nossa ideia hoje, no âmbito do Plano Nacional de Recursos Hídricos, é detalhar, avançar um pouco mais, detalhar essas diretrizes, né? A gente sabe que a educação ambiental não é uma receita de bolo e não deve ser uma receita de bolo, mas a gente vê que o sistema, ele tem demandado, né, por diretrizes mais claras, né? Como que eu posso fazer, quais são as experiências exitosas, se a gente está falando de uma educação ambiental que ela tem que olhar para a complexidade do território, ela tem que ir para além dessa mudança individual de comportamento, como que eu faço isso, né? Às vezes muita gente quer fazer, mas não sabe como, que a gente sabe que é muito mais complexo desenvolver ações de educação ambiental para além da escola, trazendo a comunidade, olhando para o conflito, olhando para as causas que implicam, às vezes, né, numa determinada falta de acesso à água, como que a gente olha para os usos múltiplos da água, que é uma premissa também da Política Nacional de Recursos Hídricos, fazer com que a água seja um bem comum, fazer com que a sociedade, né, que muitas das vezes não está tendo acesso, ela tenha acesso, e ao mesmo tempo para todos os outros usuários, que a gente precisa garantir essa disponibilidade hídrica. E quanto mais escassez temos, né, quanto mais a gente se depara nesse cenário culminado pelas mudanças climáticas, onde a oferta ela se reduz cada vez mais, a demanda ela é crescente, a gente fez um estudo recente, todos os usuários têm perspectivas de ampliar a sua demanda, mas a nossa oferta diminui, seja pelo aumento da evapotranspiração, seja pelo aumento da piora na qualidade da água, e aí isso tudo com eventos extremos, né? Então a gente está numa fórmula que ela não está balanceada, e é nesse momento onde a gente precisa assegurar que as populações mais vulneráveis, as populações que né,
muitas das vezes ficam ausentes da política pública, elas passem a ter acesso. Acho que é esse o nosso papel enquanto sistema, olhar para esses diversos atores e assegurar esse uso múltiplo. A Ana, ela, na sua área de capacitação e educação, onde esse componente de educação tem se fortalecido cada vez mais, ela desenvolve iniciativas para todos os grupos e faixa etárias, né? Então a gente tem desde cursos à distância de curta duração até apoio a mestrados profissionais. E entrando na educação ambiental, a gente tem um mestrado profissional, o Proficiamb, que ele é um mestrado na área de ciências ambientais e ele tem como pano de fundo a formação de educadores, sejam professores ou pessoas que estão realizando iniciativas de educação no contexto, né, da gestão de recursos hídricos, fora, né, da estrutura da escola. Então, esse mestrado profissional, ele já formou mais de 500 mestres na área de ciências ambientais e muitos deles atuando na área de educação ambiental. Para além do mestrado profissional, a gente tem trabalhado juntamente com o MEC, Ministério do Meio Ambiente, no fortalecimento da inserção do tema da água de uma forma mais estruturada nos espaços escolares, aproveitando a Base Nacional Comum Curricular, que incorpora, né, as matérias eletivas, os itinerários formativos, onde diversos setores foram se inserindo né, dentro do contexto, uns mais, outros menos, né, por exemplo, a educação financeira, que é uma área mais estruturada e preparada, ela produziu materiais, formou professores e fez com que esse fosse um tema relevante, né, nos currículos estaduais e nas escolas, e a gente começou a estruturar isso no contexto da água. A gente iniciou elaborando um jogo Acauana, que ele é um jogo, é um processo gamificado a partir da pedagogia da cooperação, que ele facilita a vida do professor, trazendo atividades para um semestre, né, de aula, para que ele possa trabalhar junto com os alunos. E a gente percebeu que o professor ele não precisa ser o especialista em gestão da água e em política, em problemáticas relacionadas à gestão de recursos hídricos para oferecer essa disciplina. Mas porque o jogo ele permite fazer com que esse conhecimento ele seja construído, né, nesse diálogo professor e estudantes e a partir de atividades divertidas, né? Então, esse jogo Acauana, ele é um exemplo de material que a gente produziu para fortalecer cada vez mais o tema da água dentro do ensino, do espaço escolar, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a educação formal é um componente, mas a gente também precisa atuar no contexto não formal. Então, a gente tem atuado juntamente aos comitês para apoiar na estruturação dos seus planos e programas de educação ambiental, no desenvolvimento de processos formativos, e a ideia é que a gente construa cada vez mais processos integrados e de uma forma mais sinérgica, né? Porque a gente sabe que temos muitos comitês desenvolvendo diversas atividades, mas muitas delas ficam isoladas e restritas a algumas ações pontuais, então a ideia é que a gente desenvolva uma política estruturante de educação ambiental voltada para a gestão de recursos hídricos, que é uma outra iniciativa que está dentro do Plano Nacional de Recursos Hídricos, que é desenvolver uma estratégia nacional de educação ambiental voltada para a água. Com isso, a gente passa a contar com os mais de 200 comitês de bacias hidrográficas que estão em todas as regiões do Brasil, atuando no mesmo sentido, aproveitando essa capilaridade, né, tão desejada por todos os gestores de política pública, porque a gente tem uma política pública que tem base social, que tem capilaridade, que tem recursos para a implementação dos seus planos e que tem planejamento. Então, o que a gente precisa é conectar esses diversos planejamentos para que a educação ambiental, ela, a partir da água como um tema gerador, ela consiga também se conectar a todas as outras políticas que são tão necessárias para a gente assegurar aí o fortalecimento da gestão de recursos hídricos em si. As nossas ações de educação ambiental, elas hoje tem como público prioritário professores, né, para que eles possam fortalecer o tema da água dentro do espaço escolar, e os membros dos comitês de bacias hidrográficas e órgãos gestores estaduais, juntamente com as entidades delegatárias, né, porque os comitês,
eles apresentam, como eu mencionei, eles têm como atribuição desenvolver atividades de educação ambiental, então a gente dá esse suporte para o fortalecimento desses planos e programas. Os órgãos gestores estaduais de recursos hídricos, muitos deles iniciam algumas iniciativas de capacitação, e aí a gente tem outras equipes fazendo ações de educação ambiental, e nem sempre eles dialogam entre si para que a água seja um tema gerador das iniciativas de educação ambiental. As equipes de educação ambiental incorporem a água como um tema gerador. A gente realizou no ano passado um seminário para trazer água, educação e meio ambiente, para que a gente aproximasse essas políticas e essas equipes no contexto dos órgãos gestores estaduais. E os comitês, juntamente com as entidades delegatárias, que eu já mencionei, né, para fortalecer os seus planos e programas. Ou seja, a gente tem como público o sistema como um todo, a gente está também na Câmara Técnica de Capacitação e Ciência e Tecnologia do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que muitas das vezes também traz a educação ambiental como um tema relevante. Então, a nossa ideia é fazer com que a educação ambiental se insira de uma forma sistemática, mais sistematizada e estruturante dentro do Sistema Nacional de Gerenciamento como um todo, e também, que aí é o nosso próximo passo, começar a trabalhar no contexto do saneamento, né? A gente esteve recentemente em alguns eventos da área de saneamento, onde esse tema já começa a emergir e a gente reconhece também como necessário o fortalecimento da educação ambiental no contexto do saneamento. Nossos parceiros fundamentais, quando falamos de educação ambiental, é o Ministério do Meio Ambiente, né, por ter um departamento de educação ambiental voltado, né, especificamente para esse tema. Então, é essa aproximação para que o tema da água ele tenha um espaço expressivo dentro da política e aproximando o nosso Sistema Nacional de Educação Ambiental, né, os nossos educadores que estão no Brasil, da agenda de recursos hídricos, o Ministério da Educação, né, em toda a agenda focada para o contexto escolar e para o âmbito formal, e o nosso maior parceiro, né, os nossos maiores parceiros são os comitês de bacias, né, porque são os comitês que têm essa atribuição de atuar na área de educação ambiental, são os comitês, juntamente com as suas entidades delegatárias, que estão elaborando seus planos de recursos hídricos, e a ideia é que a educação ambiental ela seja esse fomentador e esse fortalecedor dos instrumentos da política e de toda a gestão de recursos hídricos. Então, os comitês, juntamente com os órgãos gestores estaduais, são os nossos principais públicos, trazendo as políticas públicas federais nesse diálogo com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação. E Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, né, que hoje a ANA está vinculada a esse ministério. A gente sabe que para o município, né, participar de uma instância colegiada, ele precisa ver, né, uma relação direta, um benefício direto para essa participação. Então, acho que a necessidade que está posta é das prefeituras, né, dos municípios, reconhecerem a relevância dessa política, a relevância dos comitês enquanto um espaço de decisão, né, na implementação de uma política e como que isso vai reverberar, né, nos seus problemas reais e cotidianos, né, porque a gente sabe que muitas das vezes a decisão no âmbito de um Plano Nacional de Recursos Hídricos, no Plano Nacional não, a gente sabe que muitas das vezes uma decisão tomada no contexto de um plano de bacia, no contexto do enquadramento, ele vai ter relação direta com esse município. Então, a partir do momento que os municípios vão percebendo, né, a importância dos comitês enquanto uma instância na tomada de decisão, a gente vai ampliando essa participação. Mas para que isso se viabilize, a gente precisa ter iniciativas, né, de educação, de mobilização, de comunicação, para que esses municípios reconheçam essa relevância. A gente sabe que o ODS 6, né, quando a ONU identificou a água como um direito humano, ela reforçou que ele é um direito humano e necessário para assegurar todos os outros direitos humanos. Então, eu sei que cada pessoa coloca o seu respectivo ODS no centro de todos os ODSs, mas a gente sabe que a água ela tem interferência com várias outras políticas. Quando a gente está falando da disponibilidade hídrica, a gente está falando de qualidade de água. Se a gente não tem saneamento, a gente compromete essa qualidade. Se a gente está falando de disponibilidade hídrica, a gente precisa de florestas, né, matas ciliares, nascentes preservadas. Então, a gente está
diretamente relacionada com a política ambiental. E saúde, né, tem consequência direta, né, a gente sabe que água em qualidade preserva inúmeras vidas, ao mesmo tempo que isso gera, né, diversas doenças, mortes, que isso ainda é uma realidade em 2025. Então a gente tem se aproximado dessas políticas, né? Eu estive recentemente num evento que tratou de saúde, água, a gente realizou esse evento saúde, meio ambiente, educação. Então a gente precisa trazer mais atores, trazer né, diversas áreas para discutir a questão da segurança hídrica, porque quando a gente fala de segurança hídrica, a gente está falando de aspectos econômicos, a gente está falando, né, da questão humana e também da questão social e do aumento da resiliência, né, diante desses cenários aí de eventos extremos. Então a gente está falando de diversos aspectos que a gente só vai conseguir alcançar se a gente estabelecer essas pontes juntamente com outras políticas públicas, porque a gestão de recursos hídricos, né, é a nossa parte dentro desse contexto, mas ela é diretamente influenciada por diversas outras partes. Teve um estudo recente que identificou que 70% da população nunca ouviu falar, né, o que é um comitê de bacia hidrográfica. E dos que ouviram, a maioria não sabe o seu papel, a sua função. Então, acho que isso acaba dialogando diretamente, né, com essa falta de pertencimento, de identidade. Poucas pessoas sabem, né, qual bacia hidrográfica ela está situada, qual que é a relação, né, da sua prática individual e da prática coletiva com essa bacia hidrográfica, né? A gente tem a água, algumas pessoas têm água, né, com muita facilidade, outras não têm acesso a essa água. Então, acho que trabalhar com esse pertencimento, com essa identidade, vai contribuir com o cuidado da água e com a gestão de recursos hídricos como um todo. E isso se faz com mobilização, com discussão, com formação de pessoas para que elas tenham cada vez mais capacidade de fazer a leitura, né, do território, entender os diversos aspectos e toda essa complexidade entre essas diversas políticas no seu dia a dia, né? Então, acho que esse é um trabalho a ser desenvolvido e que a educação ambiental tem um grande papel, né, que são aspectos intrínsecos da educação. Trabalhar a identidade, trabalhar pertencimento, trabalhar a complexidade, trabalhar essa relação entre essas diversas políticas públicas. Isso só se faz com processos educativos, continuados, participativos, onde a gente coloca todos os atores na mesma mesa, né, que isso é o propósito do Comitê de Bacia Hidrográfica, esse nosso parlamento da água, que ele tem diversos aspectos técnicos a serem discutidos, que são fundamentais e relevantes, mas se a gente incorpora essa questão do pertencimento, da participação, da cidadania dentro dessa discussão, com certeza as decisões técnicas elas serão tomadas, né, numa perspectiva do bem comum, do uso múltiplo e olhando para todos todas e todos os atores do território da bacia hidrográfica. A Ana, né, tem cada vez mais olhado para a questão dessas metodologias participativas, né? A gente incorpora hoje nos encontros nacionais de comitês de bacias as jornadas de capacitação, que são feitas inspiradas na pedagogia da cooperação, onde ao invés, né, dos nossos servidores irem lá apenas, né, mas realizar palestras técnicas, a gente começa a estabelecer uma escuta ativa a todos esses comitês, né, que têm as suas experiências, as suas especificidades, as suas questões e os seus desafios a serem postos, e com isso a gente vai construindo conhecimento e avançando cada vez mais. O primeiro encontro nacional que incorporou essa metodologia foi pós-pandemia, né? Então foi muito oportuno, as pessoas estavam sem se ver, elas queriam conversar, elas queriam falar, e a gente encheu, assim, colocou 2.000 pessoas para trabalhar a partir da pedagogia de cooperação, cada sala com 300 pessoas, a gente achou que seria um caos, mas foi um momento muito rico, né, onde a gente conseguiu estabelecer essa construção, a gente conseguiu oportunizar a fala para pessoas que muitas das vezes se sentem, né, mais intimidadas, que são silenciadas não porque elas querem estar silenciadas. Então foi uma oportunidade de uma escuta mais ampla, de uma construção onde cada um ainda retornou para a sua bacia hidrográfica muito mais motivado, muito mais empoderado, muito mais fortalecido e que nos chama, né, para uma construção aí de novas respostas, novas práticas. E isso só vai ser possível se a gente construir essas respostas, né, com esse diálogo, trazendo todas as áreas do conhecimento e oportunizar esses espaços de construção, de interação, para que a gente consiga, né,
minimizar os impactos, né, dessa adaptação que já está posta e, ao mesmo tempo, construir um outro percurso aí com muito mais justiça hídrica, social, ambiental e em todos os seus aspectos. Falar de resultados concretos, né, a partir de ações de educação ambiental não é tão trivial, porque a educação ambiental ela se insere enquanto um processo, né, um processo continuado. O que a gente identifica é que diversas iniciativas elas vão fortalecendo grupos que vão se tornando cada vez mais preparados, mas que vão se fortalecendo, né, mediante aí o acesso a outros processos educativos. Mas o que a gente identifica hoje na área de educação ambiental no sistema, primeiro é que existe um respeito maior, né, pela educação ambiental. Eu acho que a gente conseguiu alargar o conceito de educação ambiental, identificando que a educação ambiental é uma área, é um campo que vai fortalecer a implementação dos instrumentos de gestão, é um campo que vai fazer com que essa política seja descentralizada e participativa, vai contribuir com a mobilização, vai fazer com que esses comitês, né, se tornem mais preparados para a implementação dessa política. Então, para mim, isso é um resultado fundamental, né, porque antes acho que existia um pouco uma concepção, pode até ainda existir, que a educação ambiental é algo na área ambiental, é para você, né, contribuir com plantio, fazer com que as pessoas economizem água. Então, o primeiro ponto é trazer todas as premissas da Política Nacional de Educação Ambiental, né, para uma compreensão nessa aproximação com a Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, acho que esse é um primeiro resultado. O segundo é identificar que os planos e os programas de educação ambiental desenvolvidos hoje no âmbito dos comitês de bacia estão cada vez mais estruturados e preocupados com política pública mais estruturante, né? Eles saíram de projetos pontuais para processos educativos que são integrados por ações de capacitação, de educomunicação, de comunicação, de formação continuada, né, e de vários outros aspectos. E a gente identifica, né, resultados que são imensuráveis, né? Eu vou citar um exemplo: a Ana fez um kit ecológico muito simples, né, para enviar para algumas escolas, e uma remessa foi para o estado do Amapá. Aí eu estava na Conferência Nacional de Meio Ambiente, e de repente chega, né, um jovem que participou da Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente: Renata, eu quero te mostrar aqui. E aí ele chega com um pergaminho lindo, assim, com um desenho de todos os alunos, e falou: esse kit aqui fez com que a gente fizesse um trabalho, a gente agora saiu do Dia Mundial da Água, agora a gente está trabalhando com o tema da água em todas as disciplinas. Então aqui eu citei um exemplo de um resultado de um kit ecológico que uma pessoa que participou da Conferência Infanto-Juvenil, ela tinha uma outra preparação, um outro olhar para aquele kit, que isso foi incorporado na escola como um todo e que ele foi para Brasília para entregar para a diretoria da ANA. Então, acho que os resultados, a gente ainda não conseguiu, a gente espera que a ANPEA, né, e todos os outros grupos que estão se esforçando, né, nessa mensuração, que a gente, por ter poucos recursos, poucas pessoas na área de educação ambiental, a gente nunca dedicou muito esforço, né, à avaliação e monitoramento, porque demanda tempo, também precisa de recursos, mas espero que a gente consiga, né, mensurar esses resultados. Mas eu trouxe esse exemplo só para a gente reconhecer, né? Porque muitas das vezes a gente acha que a educação ambiental é processo, vamos para o resultado, a gente tem pressa, emergências climáticas, mas a gente não pode deixar, né, de apostar que a educação ambiental ela é necessária e essencial para toda a transformação, né, que buscamos.